Oi! Hoje eu queria falar com vocês sobre a importância dos brinquedos no desenvolvimento da pessoa com autismo, né? Em toda a infância, os brinquedos desempenham aí um papel muito importante na hora desse desenvolvimento, na hora da criança brincar, porque é brincando que ela aprende uma série de habilidades, como resolver conflitos, como imaginar, né? E até habilidades motoras são desenvolvidas na primeira infância, na hora da brincadeira. Queria compartilhar com vocês um pouco a minha experiência relacionada a brinquedos, né? Muitas mães de crianças atípicas, elas se queixam que a criança não tem interesse por brinquedo nenhum, e elas falam claramente, meu filho não gosta de brinquedo, então não compro brinquedos. Isso é um erro, né? Porque são nessas tentativas de acerto, ou seja, tentando introduzir os brinquedos que você vai encontrar as preferências da criança. E você vai tirar ela um pouco daquele estado de, por exemplo, ficar pulando, ficar fazendo flap, né? Você tem que tentar incentivar a criança a ter outros interesses. Ter interesses que sejam pertinentes para a sua faixa etária e que também possibilitem o aprendizado de outras habilidades, tá? Então eu vou começar falando de alguns brinquedos que são muito simples, né? A gente tem brinquedos aqui, eu coloquei uma seleção de brinquedos que eu acredito e já observei o desenvolvimento de crianças atípicas com esses brinquedos, e a gente vê que existe uma atenção, uma atração para determinados tipos de brinquedos, né? Então, o primeiro que eu queria compartilhar com vocês é esse aqui. Esse aqui é o Jack in the Box, né? É um brinquedo infantil, de primeira infância. O que esse brinquedo vai desenvolver? Várias coisas. Primeiro, a criança, ela se relaciona com esse brinquedo com atenção, né? Então, tem a musiquinha. Existe um manejo fino aqui que a criança vai desenvolver, e é um brinquedo de ação e reação, né, que atrai muito as crianças, porque a gente vai ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha, o palhacinho pulou. E nessa hora, a atração da criança, ou seja, o chamar a atenção para o palhacinho pular, é uma atenção compartilhada, é um foco de eye tracking, ou seja, de rastreio visual. Então a criança, ela vai ficar aguardando, ela aprende a esperar, ela aprende a girar a manivela aqui, né? E ela é um brinquedo de reação, então a criança fez uma ação e o brinquedo reagiu para ela. É muito legal para bebês, para crianças de 1 aninho e meio, que estão nesse processo de desenvolvimento, tá? Então, o Jack in the Box é muito legal. É um brinquedo difícil de conseguir, mas na internet a gente acha, tá? Tem várias outras sugestões, né? Como o brinquedo de Uno, né? Uno é um brinquedo clássico, né? De jogo de baralho, mas ele vem em várias formas. Então, você tem o Uno robô, tem esse Uno que é o Uno ataque, né? Então ele vai soltando as cartinhas conforme a criança aperta. Então também é um jogo que estimula muito, porque ele tem essa ação, a criança aperta e a cartinha sai. Então, por si só, é um jogo que vai chamar a atenção da criança. E aí a gente tem várias habilidades desenvolvidas com o Uno, que é o pareamento, né? Identificação de cor, identificação de números, e o pareamento de cores e números. Além de toda a sequência de regras, esperar a sua vez, esperar para jogar, né? Entender essas coisas das regras, porque o Uno é um jogo com regras muito simples. Então é muito legal para esse desenvolvimento. Quando a criança está treinando as habilidades de pareamento, de identificação de cor, de identificação de números, o Uno é uma excelente opção para se jogar em família, né? Faz com que a criança interaja, é um jogo que é jogado nas escolas, então é um jogo que vai levar a criança a uma interação, né? Geralmente as crianças têm aquele dia do brinquedo na escola, então é um jogo que a criança pode levar para interagir com os outros coleguinhas também, né? É um excelente pedido Uno, né? Muito bem, a gente tem aqui um que eu gosto muito, eu sei que algumas mães podem ser contra, mas é uma arminha que se chama Nerf. O Nerf vem em vários formatos, né? Por que é legal o Nerf? Vamos lá, né? Não é porque ele é uma arma.
e sim porque ele força a criança a fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é um movimento de pinça e requer força motora. Então a criança vai ter 2 movimentos de pinça, esse que ela vai apertar aqui, mas o mais importante deles é esse. Ela tem que puxar essa alavanca para poder disparar. Então ela tem 3 momentos, ela puxa a alavanca, ela põe, né? Então um movimento fino também de colocar a balinha aqui e atirar. Quando ela atira, ela tem que ter atenção ou foco ocular. Então, ela precisa olhar para o objeto ou para outra pessoa para poder atirar. Então, isso estabelece contato social, contato visual, né? Então, o Nerf, que considerado é uma arma, incentiva aí a violência, não é isso, né? A gente tem uma construção de imaginário, principalmente da parte dos meninos, relacionada à polícia e ladrão, né, ao bandido, então eles gostam de interagir assim. Então é uma maneira de você talvez incentivar algumas brincadeiras sociais, né? Sair correndo, ter que buscar, ter que achar, se esconder. Então é um processo que essa arminha vai ajudar muito, além de estar fazendo esse treino aqui, ó, que a criança precisa ter muita pressão e apreensão para puxar essa alavanca da arminha. Então eu gosto muito do Nerf, o Lucas tem uma coleção deles e quando as crianças vêm, eu procuro ter uma arminha para cada criança que vem brincar aqui em casa, para que eles possam interagir juntos, né, para que eles possam ter essa troca, certo? Então é um brinquedinho muito bacana. A gente tem outros também que são muito legais, como o Pula Pirata, que é um clássico, né? É um clássico do desenvolvimento infantil, mas do desenvolvimento atípico também. Por quê? Porque é um jogo de reação, um jogo muito simples. Então você vai treinar cores, você vai treinar um manejo fino também, que é colocar a espadinha ali, e é um jogo simples, né? Então tem que seguir a vez, então um espera a vez, é a vez do próximo, então, e é um jogo de reação, então colocou a espadinha, o pirata pula, um jogo de custo baixo, mas que pode desenvolver habilidades sociais, habilidades de regras, segmento de regras, espere a vez, muito simples, né? Um jogo simples, um jogo acessível e fácil de jogar em família. Isso que é mais importante, é um jogo que em casa é muito bem aceito pelas crianças, né? Um jogo estimulante, geralmente as crianças têm um apreço pelo pirata, né? E hoje a gente já tem aí os jogos de pula pirata em várias formas e modelos, né? Com outros personagens, então pode partir também do personagem de preferência da criança, tá? Vamos ver, a gente tem várias coisas legais aqui. Os instrumentos musicais. A flauta é fundamental, né? Então, a flauta faz parte do desenvolvimento por quê? Primeiro, acostuma a criança com barulho. Então, crianças que têm hipersensibilidade auditiva, a flauta vai fazer com que a criança se acostume, porque ela mesma está produzindo barulho. Então, soprei. O que eu estou fazendo quando eu sopro? É a mesma coisa de encher um balão, de encher uma bexiga. Eu estou trabalhando os músculos da face. Isso é fundamental para o desenvolvimento da fala. Então, a flauta, além de ser algo que as crianças gostam muito, né, você tem uma possibilidade de treino aqui de habilidades motoras dos dedos e fortalecimento desses músculos da face para auxiliar na fala. E as crianças em geral, se você der uma para cada um, né? Então, lembrancinha de aniversário, pode ser uma flautinha, todo mundo toca junto, vira aquela bagunça, mas é legal porque a criança ela vai se acostumando com esse barulho, ela vai acostumando com o som, é um som agudo, né? Então, é um som até desconfortável mesmo, mas que vai desensibilizando a criança hipersensível, né? E além de estar treinando outras habilidades. E além de ser um instrumento musical, né? Onde você pode produzir música. Então, crianças autistas, por exemplo, têm plena habilidade de tocar uma música na flauta. Não é nada difícil, né? Então, a sequência de seguir as instruções, ler a pintura das bolinhas. Então, não requer muitas habilidades. Então, é um excelente brinquedo. A gente está trabalhando a flauta aqui como um brinquedo.
Continuando no assunto dos instrumentos musicais, a gente tem esse instrumento que se chama escaleta. É um instrumento super bacana para o desenvolvimento atípico. Por quê? Porque a criança vai ter que soprar, é um instrumento de sopro, né? Então a criança sopra. Enquanto ela está soprando, as notas vão aparecer. Se ela parar de soprar, as notas não tocam, né? Sem sopro não existe música. Então, é um instrumento super bacana, da mesma maneira da flauta, para fortalecer músculos faciais, né? Para desenvolvimento de fala, e é um instrumento que mostra que você tem que produzir uma ação, duas ações, na verdade, que é soprar, né? É o sincronismo dessas duas ações, que é soprar e dedilhar para a produção do som. Então, parou de soprar, a escaleta também para. A escaleta é um instrumento musical, você encontra ela na internet, em lojas de instrumentos musicais, né? Mas a gente usa muito a escaleta por conta dessa sincronia entre o ato que eu estou fazendo aqui e o que os meus dedos estão produzindo. Então, são duas ações conjuntas que a criança precisa produzir para conseguir um resultado da escaleta. É uma excelente ferramenta para a gente ter em casa para melhorar esse desenvolvimento infantil. Aí a gente tem todas aquelas séries de brinquedos que tem na casa da avó, né? Que a gente compra no posto de gasolina, quando a gente está viajando, que são artesanais, que são brinquedos muito legais. Então, aqui a gente vai ter muitos blocos de montar, blocos de lógica, a gente vai ter o biboquê, né? Que é aquele jogo da bola, que a bola tem que acertar a bola no palito, e um como esse, que é o ping-pong. Então a criança vai ter que fazer um movimento para acertar a bolinha do outro lado. O que é isso? Isso exige concentração, exige foco e esse movimento com o dedinho. A gente sempre procura fazer com que a gente reforce tudo que a gente puder nos movimentos de pinça, para pressão e apreensão, para que a criança tenha força para a hora que ela for começar a escrever. Então, é muito legal esses brinquedos que trabalham o dedo. Tem alguns outros, como o pula-macaco, por exemplo, que você faz esse mesmo movimento para lançar o macaquinho na árvore. Então, é um brinquedo que treina a mesma habilidade motora, né? Foco, concentração e essa habilidade motora do dedinho. É um brinquedo que custa no máximo R$5. Então, a gente tem aí opções muito acessíveis de brinquedos desse tipo. Dentro dessa gama de brinquedos artesanais aí, a gente tem uma variedade enorme, né? Tem essa escala de alguma coisa, que eu não lembro o nome, mas é um brinquedo que também a gente pode treinar até com bebezinhos ou crianças bem pequenas o desenvolvimento do eye tracking, que é esse rastreio visual. Então a criança ela vai rastrear visualmente esse brinquedo. A gente pode até brincar colocando algumas palavras em cada uma ou alguma imagem em cada uma dessas faces, para que isso seja revelado conforme ela vai virando, né? Então é bem legal, esse aqui também a gente pode usar para fazer contato visual, né? Então a gente vai colocar a próxima face para que a gente estabeleça contato visual com a criança. É um brinquedo também super em conta que a gente encontra nesses locais de artesanato, de brinquedos artesanais, né? Sempre uma excelente opção. Os brinquedos feitos em madeira, eles têm uma textura legal, eles são brinquedos de inteligência, de lógica, é muito bom a gente apostar nesse tipo de brinquedo, né? Aqui são caleidoscópios, né? Eu acho que toda criança merece ter um caleidoscópio e eu vejo o interesse das crianças autistas com caleidoscópios. Por quê? As crianças com autismo, em geral, elas têm atração por buraquinhos, né? Por pequenos pontos visuais, ou seja, elas procuram
procuram novas formas de ver as coisas. E o caleidoscópio é fundamental para isso, é muito legal, né? Então existe aí um manejo disso, entender que isso muda de forma, que eu tenho que fechar um olho para ver, né? Então vem diversas formas, tamanhos e modelos também. É um brinquedo acessível e muito interessante para criança com autismo, né? Até para desenvolver, até para os momentos de ócio, né? Quando a criança está sozinha, ela está, você não vai deixar ela na frente do celular, obviamente, muito menos sem nenhum gritando ou pulando ou correndo em círculos. Então a gente pode dar um tipo de brinquedo como esse para a criança mesmo utilizar como forma de entretenimento, tá? A gente tem os Gêmeos, né? O Gêmeos é um brinquedo clássico, acho que todo mundo passou na vida, mas é um brinquedo essencialmente de pareamento. Então, é um brinquedo que vai trabalhar as habilidades de pareamento, ou seja, imitação, e cores, né? Imitação, cores e memória. Um brinquedo super legal para crianças com autismo. As crianças ficam horas brincando, ele tem um som alto, então isso também ajuda a sensibilizar crianças com hipersensibilidade auditiva. É um jogo super legal, então um jogo que está aí há muitos anos. Por quê? Porque ele tem uma função de desenvolvimento de habilidades que é muito significativa para várias gerações, tá bom? Então, investir nos Gêmeos é algo muito bacana, né? Algo muito bom que você pode fazer pelo seu filho. E é um investimento, porque o Gêmeos já é um brinquedo de um custo um pouco maior, mas pode ter certeza que as crianças se interessam muito, né? Carrinhos de controle remoto, né? Podem ser os carrinhos super simples, mas o carrinho de controle remoto ele tem uma função, né? Que é justamente a criança conseguir aliar ou sincronizar o pensamento com o desenvolvimento da mão ou do controle e ver essa ação num terceiro objeto. Então, não é um simples brincar, além de ser muito prazeroso para os meninos, para as meninas, para todo mundo, até a gente gosta, né? É um brinquedo bacana nesse sentido de coordenar interação, ou seja, movimento motor com consequência num terceiro objeto. Então, você precisa ter atenção em duas coisas. Então, é um grande treino, né? Eu sei que as mães, talvez aí, algumas tenham dificuldade para lidar com os carrinhos de controle remoto, justamente porque a gente não foi treinada na infância, principalmente as meninas, para fazer esse exercício. Então, requer uma certa habilidade. É legal desenvolver essa habilidade, é uma habilidade de coordenação, de atenção, né? E prazerosa para os meninos também, né? Meninos e meninas, na verdade, aí, porque não é uma exclusividade dos meninos. Muito bem, o pirocóptero. Gente, o pirocóptero é do tempo da nossa bisavó, eu acho. É um pirulitinho que vem aqui e vira um pirocóptero, né? Vira um helicópterozinho. O movimento da mãozinha é esse aqui, então você vai fazer isso para jogar. Então, essa é uma habilidade. Então, você está ensinando um novo movimento motor. As crianças adoram esse brinquedo. Esse brinquedo em casa de festa vem de saco e custa muito barato, porque na verdade é o pauzinho de um pirulito, né? Então, as crianças têm pira por isso aqui. É muito legal porque ela vai jogar e ela vai acompanhar o movimento desse helicópterozinho. Então, é um movimento de eye tracking, ou seja, de rastreio visual também. Ela acompanha isso para cair. É um brinquedo que dá para interagir com os outros, então todo mundo vai jogar, vamos ver quem vai mais longe, né? Você pode jogar com seu filho, é super divertido, né? É um brinquedo que voa, as crianças adoram isso, então é um brinquedo que requer habilidade manual, requer coordenação motora. Então esse vai ser o grande desenvolvimento desse brinquedo, tá bom? Bom, a gente tem outros vários aqui que a gente vai passar. O Senhor Cabeça de Batata. Eu amo o Senhor Cabeça de Batata. É um brinquedo que ajuda no desenvolvimento demais, né? Por quê? Ele vai construir a figura na verdade, é a figura humana de rosto, né? Então, a criança vai aprender onde vão as orelhas, aonde vai os olhos, aonde vai o nariz, o bigode, a boca, e você pode trabalhar
a nomeação disso. Você pode trabalhar isso como construção de repertório. O que a gente vai colocar agora? A gente vai colocar o chapéu, a gente vai colocar a orelha. Cadê o olho? Aonde vai o olho, né? As crianças adoram o Senhor Cabeça de Batata, e o Senhor Cabeça de Batata, ele vem em vários modelos, né? Tem a Senhora Cabeça de Batata, que você pode trabalhar o casal, você pode trabalhar expressões, por exemplo, emoções, né? Porque eles vêm com um sorriso, eles vêm com a cara triste, eles vêm com o olho com sono. Então, se você tiver em uma diversidade de cabeças de batata, você pode trabalhar todas essas coisas. E eles vêm em heróis, né? Então, tem toda a linha dos heróis, tem os Star Wars para as crianças que gostam de Star Wars. Então, você tem uma possibilidade muito grande de mesclar isso, cada um inventar o seu personagem. Então, você começa a desenvolver a imaginação da criança. O Cabeça de Batata é um dos brinquedos que para a criança neurotípica e principalmente para a criança neurodiversa não podem faltar, né? É um brinquedo de estímulo, é um brinquedo de coordenação motora, de construção de figura humana, então é muito, muito legal o Cabeça de Batata. A gente não pode deixar de ter, e eles vêm em miniaturas também para crianças que gostam de objetos pequenininhos, tem os cabecinhas de batata bem pequenininhos, além de fofos, eles são muito úteis aí na construção de alguns conceitos e imaginação para as crianças, tá? Bom, eu já falei, já fiz até um post sobre o Intelligence Ball. Essa é a bola da inteligência. É um brinquedo muito bacana, porque ele desenvolve raciocínio, né? Então a criança tem que começar, ela tem acho que 27 pontos, é uma coisa assim, e ela vai começar girando, né? Existe uma pequena bolinha lá dentro, não sei se vai dar para ver, uma bolinha, essa bolinha vai andar por todos esses caminhos, e cada um dos caminhos requer uma habilidade motora diferente, né? Então você vai passando, ó, perdi, porque a bolinha caiu. Então você vai passando de número em número dentro da bola. Então você precisa se concentrar muito, né? É difícil, né? Então é para crianças que já têm algumas habilidades motoras, mas é um exercício de concentração e de frustração também, porque a bola vai cair, né? Então você tem que criar estratégias e saber, esse passo agora eu tenho que virar rápido. Então agora já peguei o jeito desse passo e assim por diante. Então constrói estratégia, constrói solução de problemas e principalmente essas habilidades de concentração. Eu amo essa bola. Ela tem disponível na internet, eu acredito que seja o jeito mais fácil, ou em lojas de brinquedos educativos, a gente consegue essa bola também, tá? Bom, vamos lá. Tem os brinquedos que eu gosto muito, que são esses brinquedos de pareamento, né? Então, são brinquedos de inteligência e estratégia. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um labirinto da inteligência. Ele vem em vários tipos, vários formatos. E aí você tem uma cartinha, né? Então, a criança vai ter que colocar esses botõezinhos no mesmo lugar que a cartinha indica. Certo? Então, o que é isso? É uma estratégia, é uma resolução de problemas e é pareamento. Então, a criança tem que imitar isso, olhar quais são as cores. Então, é um exercício já de pareamento, já a um nível mais avançado, mas que desenvolve outras habilidades de raciocínio. Ela tem que pensar como que ela tem que fazer para chegar aqui, por exemplo, né? Como que eu vou chegar aqui? É por aqui eu chego, por aqui eu não chego, né? Como que eu chego lá? Eu tô aqui e eu tenho que chegar aqui, né? Como que eu vou fazer isso sendo que tem um monte no meio aqui? Então eu tenho que ir separando, né? E retirando esses outros botõezinhos para chegar com aquele botão lá. Então é realmente ensinar a resolver problemas. Tá certo? É um brinquedo super bacana, o Lucas mesmo ama esse brinquedo, né? Então fica horas com ele, faz todas as fichas. Então é um brinquedo que também que varia essa quantidade de fichas e um brinquedo que a criança pode trabalhar de maneira autônoma. Então é legal porque dá um tempo aí para a mãe, para a família,
para poder fazer outras coisas, e a criança não está na frente do celular, na frente da televisão ou correndo em círculo. A criança realmente está trabalhando uma habilidade enquanto ela faz esse exercício, né? Outro brinquedo que é maravilhoso e pouquíssimas pessoas conhecem é o Bobbit, né? O Bobbit é um brinquedo de coordenação motora, de desenvolvimento auditivo e desenvolvimento motor. Então, vamos lá, vamos ver se o Bobbit vai viver, o meu Bobbit. Bobbit para começar! Ele viveu, muito bem. Então, o Bobbit, Pontuação máxima, 34 pontos. Ele tem várias instâncias, né? Poppet, você bate. Gire. Puxe. Martele. Poppet. Martele. Gire. Beba. Puxe. Martele. Selfie. Martele. Puxe. Perdi. Muito bem. Pontuação, 9 pontos. É um brinquedo auto-interativo, então ele tem vários modos, né? Esse foi um modo radical, assim. Então, é uma sequência de comandos. Ele vai falar, você ensina os comandos para a criança, que gire aqui, puxe aqui, bote aqui, beba, selfie, serre, martele. Então, ele é um jogo hipersensível. É muito legal, porque ele vai aumentando a velocidade e a criança tem que vencer o jogo. Né? Vou dormir! Ele vai dormir. Então, ele fala também com a criança, né? As crianças amam esse jogo, e esse é um jogo que desenvolve muita habilidade de atenção. É um jogo fundamental para o desenvolvimento de habilidade. A gente sabe quando a criança está bem, quando ela consegue fazer os 100 pontos aqui do Bobbit, né, de atenção. Então, ele tem uma modalidade que é só som, então a criança treina uma habilidade, uma acuidade sonora, que ele só faz o som, ele não fala, então você tem que fazer os movimentos conforme o som que ele faz, e tem também uma possibilidade de ser só gire, puxe e bobbit, que é o início disso, que são comandos mais simples, então para começar esse processo de acuidade sonora e resposta a comandos e atenção, né, que é o que ele treina principalmente. É maravilhoso esse brinquedo, tá? E outros brinquedos aqui que são mais comuns, né, como o Imitatrix, pode ser o Imagem-Ação, que são brinquedos que você pode brincar, os jogos que você pode brincar em família, que são jogos de imitação. Então a criança vai ver a cartinha, vai fazer a imitação e o outro tem que adivinhar. Então é um jogo super legal para trabalhar em família, para trabalhar questões de imitação. Você pode trabalhar de várias maneiras. Por exemplo, você pega a cartinha dançar, todo mundo vai fazer uma dança, todo mundo vai dançar. Então você está trabalhando uma habilidade pura de imitação. Você pode trabalhar isso em forma de jogo. Então tem vários jeitos de você brincar com as crianças com Imitatrix, né? E por último, mas não menos importante, a gente tem o Twister. Adoro também. É um jogo que é um grande tapete cheio de bolas coloridas, aonde a gente vai dar comandos. Então você vai falar mão direita na bola vermelha, então pé esquerdo na bola azul. Isso é uma resposta a comandos, é um treino, né? Isso, claro que a criança já tem que ter habilidade de cores adquirida e de lateralidade. Então, pé, mão, direita, esquerda, em cima, embaixo, desce, sobe. Então, é muito legal para esse treino. Além de ser extremamente divertido, as crianças amam esse brinquedo, né? É um brinquedo que treina consciência corporal, então tem aí uma série de benefícios, né? E são tudo isso que eu apresentei, tudo isso que eu falei, são coisas que você vai poder fazer com seu filho em momentos de lazer também, né? Então não são apenas treinos, são treinos aliados a momentos de prazer, momentos de ócio, momentos que a criança precisa brincar. E também são ferramentas posteriores para a criança interagir com outras crianças. A partir do momento que ela aprendeu a brincar, ela vai conseguir brincar de tudo, né? Então aí a gente está construindo uma habilidade para a vida da criança, certo? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou tentar trazer sempre esse tipo de informação
porque eu acho que é muito válido no dia a dia. Tá joia? Muito obrigada!